Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan, estarei apresentando a vocês a continuação do nosso estudo das equações diferenciais. O tema aqui é equação diferencial exata, nosso vídeo parte 2. Recomendo que você assista o vídeo parte 1 porque tem uma relação muito forte com este vídeo aqui, beleza? Então gente, na videoaula passada, aí na playlist equações diferenciais, nós mostramos o que vem a ser uma equação diferencial exata. Meio que entre aspas, né? Porque meio que a gente tinha que adivinhar uma certa função do qual ela se originou. Então isso lá é uma coisa que fica meio por baixo do pano. Se você não acredita nisso, vá logo, pule logo para o primeiro exemplo que você tem de equação diferencial exata e tente verificar se aquela equação diferencial é exata só observando se ela veio de alguma função. Isso aí na verdade já equivale a resolver a equação diferencial. Nesta aula aqui, esse teoremazinho ele vai facilitar a nossa vida, além de fornecer um esquema para nós estarmos resolvendo a equação diferencial exata, beleza? Então, gente, o teorema diz o seguinte: sejam n de xy e n de xy funções contínuas com derivadas parciais contínuas, isso aqui vai ser importante, em uma região retangular R dada por, no eixo x vai de A até B e no eixo y vai de C até D. Então, uma condição necessária e suficiente para que esta equação diferencial aqui, mxy dx mais nxy dy igual a zero, seja uma equação diferencial exata, é que a derivada parcial desse cara aqui em relação a y, cuidado, não confundir isso, tem que ser igual à derivada parcial desse carinha aqui, ó, da função n em relação a x, ou seja, eu derivo a função n em relação a y e a função n em relação a x, tá certo? A demonstração desse teorema aqui eu vou ficar devendo, até porque normalmente ele é feito lá no cálculo 3, cálculo 2, por ali, quando se estuda a derivação parcial, tá certo? Qualquer coisa eu acrescento aí na playlist, não vou garantir, tá certo? Talvez se eu fizer isso, quando eu terminar todos os vídeos, eu volto acrescentando alguma coisinha que ficou em aberto. Mas aqui está a condição. É muito simples, eu vou apenas calcular duas derivadas parciais e verificar se elas são iguais. Isso é muito mais fácil do que adivinhar a função de onde a equação diferencial veio, que na verdade é o nosso objetivo, né? Então, meio que pela aula passada, nós só poderíamos adivinhar. Agora não, nós temos uma condição. Antes da gente chegar e fazer um exemplo, né, que eu já vou pegar um exemplo já para resolver logo, nós temos o seguinte, um esqueminha que vai nos ajudar a desenvolver um método para a gente estar calculando, né, uma equação diferencial exata, resolvendo a equação diferencial exata, que é o seguinte, ó. Por que ele pede que as derivadas parciais aqui sejam contínuas? Eu não sei se você vai se lembrar muito, mas eu acredito que lá na aula de derivação parcial, a primeira aula aí do tópico aí 4, né, que é a equação diferencial exata, nós falamos sobre derivação parcial. E lá eu acho que eu mencionei que se você tem uma função f de duas variáveis, se você derivar ela duas vezes em relação a x, depois, em relação a y, isso aqui é a mesma coisa que derivar ela duas vezes, claro, se as derivadas parciais, segundo, né, forem contínuas. É a mesma coisa que você derivar ela em y e depois derivar em x, ou seja, essa ordem aqui não importa. E é exatamente aqui que mora a ideia da utilização desse teorema. Embora eu não vou demonstrar, mas eu vou utilizá-lo fazendo o seguinte esquema. Então, eu tenho uma função f aqui, ó. Eu tenho uma função f. Como é que eu originei esta equação diferencial aqui, ou pelo menos esse lado de cá? Eu originei assim, eu derivo essa f em relação a x, isso aqui é a minha n, tá certo? E eu derivo essa f em relação a y, isso aqui é a minha n. O que ele está me dizendo? Derive de novo esta em relação a y, ou seja, dm dy, e derive esta aqui em relação a x, que é equivalente, ó. Se eu derivar a m em relação a y, é a mesma coisa que eu derivar esta coisa aqui em relação a y. Então vamos escrever assim, ó, del f dx, d2f, né? Vamos botar aqui dx dy, né? A gente pode até colocar a notação assim, ó, dx dy, tá certo? Se você preferir. Eu vou repetir o delta, tá certo? dy é o quê? É a mesma coisa que derivar a m em relação a y. Por isso que a m a gente deriva em relação a y, porque a gente quer derivar agora em relação a outra variável para poder ter aquela igualdade que eu coloquei ali. Né? Que tanto faz você derivar primeiro em x, depois em y, ou derivar primeiro em y, depois em x. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou ter d2f
dy dx, por quê? Porque dy já tinha, então eu derivo de novo em relação a x. Isso aqui vai ser a derivada parcial de n em relação a x. Mas pelo teorema, ele está me dizendo o seguinte, que essas coisas são iguais, ó. Pronto. E isso vai sempre ocorrer se as derivadas forem contínuas. É aí a ideia do teorema, né? Claro, né? A gente tem que provar isso. Mas uma vez que isso ocorre, a gente consegue voltar. Porque o nosso objetivo, gente, é o seguinte, é voltar para achar a f. Ó. O nosso objetivo final aqui é achar a função f. Tá certo? Agora vamos aqui analisar então um método para a gente resolver, tá certo? Uma equação diferencial dessa forma aqui. Então, inicialmente, né, nós temos isso aqui, ó. Nosso objetivo, um método aqui tem por objetivo resolver esta EDO aqui, ó. Eu não vou botar muito texto aqui não, porque está faltando um pouco de espaço. Mas em qualquer livro de EDO você acha isso aqui bonitinho, é importante você sempre, né, ler um texto escrito, né? Não só as contas, mas, né, explicando cada passo. Então você tem isso aqui, ó. Essa aqui é a nossa equação diferencial. Ela se originou de uma certa função f, que é o que eu quero achar. Como está aqui no esquema. Então, o que acontece, por exemplo, se eu quisesse, a partir da m, voltar para f? Bastaria eu integrar essa m em relação a x, certo? Mais ou menos, mais ou menos. Porque eu teria assim, f seria a integral de m dx, só que tem um problema. Quando eu derivei a f, termos que só dependiam de y, eles sumiram, foram embora. Sumiram. Então eles precisam eu mencionar esses caras aqui. Eu vou dizer que quando eu integrar essa coisa em relação a x e somar com a g de y, que são os termos que sumiram quando eu derivei em relação a x e achei a m, né? Então, quando eu integrar essa m mais esse cara aqui, que foi tratado como constante nessa derivação parcial aqui, eu obtenho a f. Beleza? O que acontece, gente? Por esse ponto aqui do esquema, ó, se eu derivar a f em relação a y, eu obtenho a n. Ou seja, se eu derivar isso aqui de novo, ó, df dy, eu obtenho a n. Ou seja, dy de quem? Desta expressão toda. Isso aqui tem que ser igual a n. Então, desta brincadeira, né, eu vou ter a derivada disso, mais o g' tem que ser igual a n. Então, eu vou ter o seguinte, ó, a derivada em relação a y na integral de m dx é m de xy, viu? Mas eu só estou botando n para a gente ganhar um espacinho. Mais g' de y é igual a n. O que acontece? Desta linha aqui eu consigo obter a g' de y. Então, meu objetivo aqui é o quê? Eu passo esse cara para o membro de cá, né? Então eu vou ter g' de y igual a n menos a derivada o quê? Da função, da integral m dx em relação a y. Então eu tenho a g'. Para eu terminar, observe que aqui eu tinha quase a equação diferencial toda, porque esse cara aqui tudo bem, ele é bem determinado. Mas esse aqui é um problema. Então o que eu faço? Como eu já tenho a g', eu consigo obter a g, que é o que é só integrar. Então, g de y, que eu preciso para completar aqui, é a integral da g' de y dy, porque agora eu sei que ela é uma função só de y, então não preciso me preocupar, eu sei que eu tenho que integrar ela em relação a y, pronto. Aí eu pego e substituo ela aqui, ó. Tá certo? Vamos entender isso dentro da questão, que você vai entender direitinho, né, o processo aqui. Então, primeiro, o que eu faço? Eu integro a m em relação a dx e somo ela a g de y, que eu não sei quem é. Aí eu pego, derivo essa expressão que eu achei, obtendo isso aqui, e pela nossa construção aqui, pelo teorema, né, isso nos garante que nós temos isso aqui, ó. Eu posso igualar ela com a n, que eu já tenho, na verdade, aqui n, por exemplo, nesse exemplo. Aí com isso eu acho uma derivada disso, porque quando eu derivo aqui em relação a isso, tudo bem. Derivei essa expressão e vou derivar essa. Essa é uma função só de y, basta botar a linha, g'. Estou derivando em uma variável, como se fosse assim. E aí pronto, eu acho a n aqui, ou acho, né, igual a n, acho a g' de y. Pronto, quando eu integrar a g' de y em relação a y, eu acho a g de y. Volto e substituo aqui em cima, que só ficou faltando isso. Vocês vão perceber agora um exemplo aqui, ó. O que esse exemplo diz? Ó? Mostre que a EDO 2xy dx
mais x ao quadrado menos 1 dy igual a zero é exata e resolva. Gente, ó, normalmente, o que acontece numa prova? Resolva a EDO, só isso. Aqui eu estou lhe dando, tipo assim, uma dica. Mas, de modo geral, numa prova, né, você está lá num concurso, né, ou numa das minhas provas, normalmente é assim, ó, resolva a EDO. Então, é necessário que você sempre o quê? Verifique primeiro qual tipo de EDO se trata. Se ela é homogênea, né, nós já vimos homogênea, se ela é separável, se ela é exata, né? Tem outros casos que a gente ainda não viu, mas vai ver nas próximas aulas se ela é linear, se ela é de Bernoulli, Clairaut, Riccati, porque cada um desses tem um método. Então, uma vez que você faz isso, se sua prova, por exemplo, for uma prova aberta, tiver uma seleção, por exemplo, e for sua prova aberta e alguém for, ele vai ter a noção que de fato você entende aquilo ali. Não é só ficar só resolvendo. Embora muitas vezes você resolva, tudo bem, acertou tudo, mas sua prova está sendo comparada com a de outra. Então, é importantíssimo sempre, numa primeira etapa, mostrar que tipo de EDO é. Então vamos lá. Solução. Então, ó, vou botar assim, vamos começar assim, ó. Note que aí o que nós temos que fazer? Usar o teorema para verificar que ela é exata, né? Mas antes vamos extrair aqui. Note que m de xy igual a 2xy e n de xy igual a x ao quadrado menos 1. O que você consegue perceber aqui, gente? É que já está organizada essa EDO. Ela já está no jeito. Cuidado, ó, se aqui funcional de menos, você tem que jogar esse menos para dentro, tal. Tudo, ó, é sempre na definição, tem mais aqui, ó. Então essas pegadinhas não é isso, por favor. Note que temos isso aqui. Onde segue, né? Em que, vamos botar assim, em que dm dx. Então, derivada disso, opa, dx não, dy, ó, já ia vacilando, ó. Ou seja, eu vou derivar a função m em relação a y. Derivando em relação a y, eu vou derivar só esse bloquinho aqui e multiplicar por 2x. Derivando o y, dá quanto? 1 vezes 2x, 2x. E eu vou derivar esse cara aqui em relação a y. Mas, ou em relação a x. Derivando em relação a x vai ficar 2x, né, menos 0, e a derivada de uma constante é 0. Também deu igual, ó, dn dx. Tá certo? Então, note que essa condição ocorreu. Portanto, temos o quê? Uma equação diferencial exata. A gente pode citar o teorema. Portanto, pelo teorema, né, se o teorema tiver a numeração, temos uma equação diferencial exata. Portanto, a EDO dada é exata. Pronto. Primeira parte nós já fizemos. Agora nós vamos aplicar esses 3 passos aqui para a gente estar resolvendo nossa equação diferencial. Tá certo? Então perceba como é que precisa as coisas serem justificadas. Às vezes o cara chega na prova, o que ele faz? Escreve só isso aqui, é exata. Não bota nada, não fala quem é M, não fala quem é N. Então fica uma coisa meio, sei lá, né, forçada. Como se fosse papel de quem está lendo ficar inferindo as coisas. E às vezes não é, pô. Às vezes o cara quer, né, ler ali de forma fácil, né, um texto fácil. Mas vamos lá. Então nós temos aqui o seguinte. Resolvendo, então vamos escrever assim, ó, resolvendo a EDO, né? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou seguir os passos. A f vai ser a integral da m dx mais uma g de y. Ou seja, implica que f é quem? A gente pode colocar isso aqui, né? Pode continuar. Vai ser integral de quem? Da m em relação a x. Ou seja, 2xy dx mais uma g de y que pode ter sumido, né? No momento que eu gerei a m, eu tinha uma função só de y. Então, ela sumiu, porque eu derivei em relação a x. Né? Derivei a f em relação a x. Pronto. Essa integral aqui é muito fácil, gente. Por quê? Da mesma como a derivada, nós podemos trazer para fora o quê? Esse 2y, o 2 e o y, então vai ficar 2y integral de x dx. Lembra quando eu falei lá de derivação parcial? Funciona também uma integração parcial, como se fosse assim. Então, tudo que é constante a gente traz para fora, tá certo? Constantes multiplicativas.
Então nós temos aqui o seguinte, vai ser 2yx ao quadrado sobre 2 mais g de y. Então você corta aqui, ou seja, você achou que sua f é x ao quadrado y, tá certo? Mais uma g de y. O que eu vou fazer? Pelo nosso esqueminha, que estava anotado aqui embaixo, nós temos o seguinte, uma segunda etapa. Que se eu integrar f em relação a y, eu obtenho quem? A n. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Ó. df dy, né? É quem? Então vamos fazer do lado de cá, né? Já colocar logo. Quem é a derivada desta função aqui em relação a y? Só o x ao quadrado mais g' de y. Então vai ficar x ao quadrado, porque a derivada de y é 1, mais g' de y. Isso aqui, por definição, por construção, é igual a n. Quem é n? X ao quadrado menos 1. Ó. X ao quadrado menos 1. Uma dica, gente, é o seguinte. Você vai perceber que nesse termo aqui, você sempre vai cortar tudo que não depende, ou tudo que depende da outra variável. Tudo que depende de x tem que sumir aqui. Se não sumir, provavelmente você errou alguma coisa, ou até mesmo está usando a ideia de ser exata numa equação que não é exata. Tá certo? Está usando um processo e tal. Então isso aqui é fundamental. G' de y só pode aparecer constante se a variável y. Então você tem que G' de y é igual a menos 1. Então na quarta etapa, ou na terceira, você integra, aqui claro, aqui tem o fácil, você já podia botar G de y igual a 1. Menos y, né? Aqui é a integral de menos 1. Porém, eu recomendo você ir dividindo esse espaço, porque às vezes você pega uma integral sacudida, difícil, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí. Então você tem aqui o seguinte, ó, g de y vai ser a integral de g' de y dy. Aí você fala, professor, mas não tem constantes aqui e tal. Calma aí, a gente vai entender onde é que a constante fica, se a gente for resolver um PVI no caso, tá certo? Então, gente, nós temos aqui o seguinte, a g de y vai ser quem? Vai ser a integral de menos 1 dy, ou seja, a g de y vai ser quem? Menos y. Então a gente volta e substitui onde? Neste termo aqui, ó. Só faltou aqui, quer dizer aqui, né? Mas para ficar mais fácil, até mesmo aqui. Então, na verdade, nós temos isso aqui, ó. F igual a x ao quadrado, né? Então a gente pode botar um texto aqui, mas eu vou ser mais objetivo, tá certo? Eu não vou escrever o texto porque está faltando espaço aqui, eu não queria apagar mesmo. Mais, no caso, mais não, né? Menos, né? Então ficou x ao quadrado y, né? Estou substituindo aqui essa parte, x ao quadrado y menos y. Tá certo? Olha só. Será que eu acertei a questão? Você pode testar, assim como qualquer outro EDO que você estudou, você pode testar também. Mas nesse caso aqui, o teste da exata é sempre mais fácil. É o seguinte, derive-se em relação a x, 2xy, tá aqui. Derive-se em relação a y. A derivada aqui vai dar 1, vezes x ao quadrado vai dar x ao quadrado, e a derivada de y em relação a y menos 1. Você gerou a função de novo. Usou a ideia lá de diferencial total. Pronto. Então essa é a sua função. Só que normalmente os livros trazem assim, ó. C igual a x ao quadrado y menos y. Porque eles dizem o seguinte, há a possibilidade dessa função ser constante. O que acontece? Né? A função constante é incluída dentro dessa coisa aqui. Então, a gente costuma, né, deixar essas constantes que vão saindo dessas integrais todas num único ponto, que é exatamente um dos lados da equação diferencial. Então nós temos isso aqui, ou se você preferir botar igual a c do lado de cá, tanto faz. Pronto, então essa aqui é a solução, né, da nossa equação diferencial. Eu só circulei aqui só para mostrar onde a gente tinha substituído. Mas o ponto-chave aqui, né, a nossa resposta é essa aqui. Beleza? Então perceba o processo. Primeiro você integra a função f, né, ou, no caso, am, em relação a x, só que poderia existir um g de y que sumiu na hora que você derivou e gerou am. Aí você coloca ele aqui, sem pretensões iniciais. Só que aí, quando você deriva isso, né, essa expressão que você achou no passo 1 aqui em relação a y, pelo nosso esquema anterior, você pode voltar aí no vídeo, tem que dar n. Pronto. Então, derivei e tal, deu igual a n. Por que eu faço isso? Porque quando eu igualar tudo e cortar, cancelar, né, a variável x, vai ter uma g' de y. Aí eu integro em relação a y e acho a g de y, volto e substituo aqui, onde só faltou, na verdade, esse cara, que foi um cara que eu criei lá no início,
para poder achar ele lá no final da questão. Pronto, volto, substituir, acabou. E aí no final essa consideraçãozinha, a gente acha normalmente uma Z, mas a gente costuma colocar C, tá certo? Por quê? Exatamente para gerar um problema de valor inicial, tá certo? Então, pensa, pode ser a equação, tipo uma circunferência, né? Quando tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a c, né? Que na verdade c é r ao quadrado e tal, mas é por aí. Então a gente coloca esse c no lugar de f, pronto, termina a questão. A gente tem mais aí, 2 videoaulas mais ou menos aí de exemplo, para a gente focar ainda mais, né? Na solução, né? Nesse processo. Mostrar que é exato, ou seja lá qual for, e aplicar os métodos que a gente vem desenvolvendo aí. Beleza? Muito obrigado, até a próxima.